para você, com seu background de jornalista investigativo, com uma carreira premiada e cheio de histórias para contar. Quem é o novo humano? O novo humano é uma pessoa que se importa. O que será do futuro? Quais as habilidades necessárias para vencer o caos? A pandemia transformou os negócios e as pessoas. Qual o caminho para seguir firme a partir de agora? Estamos em busca dessas respostas. Afinal, vivemos em um novo mundo, um novo normal. E somos uma nova espécie, o novo humano. Bem-vindo ao Novo Humano, um projeto que tenta desvendar quem somos nós em meio a esse caos. Quem era o ser humano? Como é que nós devemos nos portar a partir de agora, com uma pandemia nunca antes vista na nossa geração? A gente está em busca de respostas. Não sabemos se vamos encontrá-las, mas a gente juntou algumas pessoas muito especiais para tentar discutir um pouco a respeito desse tema. E hoje, nesse vídeo, eu tô com um grande amigo, José Brito, jornalista investigativo de longa carreira, premiada carreira, diga-se de passagem, que vai nos ajudar a entender dicas para o comunicador nesse momento caótico. Brito, obrigado pela participação, obrigado por estar conosco nesse desafio de entender um pouco filosoficamente quem somos nós. E minha pergunta para você é a seguinte: nesse momento tão delicado, a verdade, que sempre foi tão essencial para a humanidade, se torna ainda mais necessária frente a tantas fake news e etc? Na verdade, Lucas, eu acho que existem verdades, né? Existem verdades, a sua verdade pode ser diferente da minha, mas eu, como comunicador, eu tento apresentar o mais próximo possível do que está acontecendo na realidade, com fontes, técnicas, pessoas, especialistas que estão naquele assunto, estudando muito aquilo, para apresentar algo muito bem apurado, né, checado. Então, o que a imprensa faz, normalmente, é apresentar algo que existe toda uma técnica profissional para as pessoas ficarem bem informadas, além de ser urgente a necessidade disso, mas que elas tenham uma completa noção do que de fato está acontecendo. E é por isso que, durante uma pandemia, alguns seguem home office, alguns seguem na linha de frente nas ruas, tentando levar informação, e é isso que tem que ser, que as pessoas têm que entender. O valor disso, a importância disso. A notícia, o fato, ele não deixa de ser fato só porque a gente não gosta da informação, infelizmente. Ela é um fato. E assim, o jornalista tem o seu dever, o seu papel de colocar ela no jornal, na TV, no digital. Você tocou num ponto bastante interessante, Brito, que é quando você fala sobre os fatos. Apesar de vivermos numa sociedade que preza por uma poliverdade, cada um enxerga uma verdade, cada um tem uma visão de uma coisa, a visão diferenciada, tudo bem as pessoas terem. O problema é quando a gente busca distorcer os fatos. E como diz o velho ditado, contra fatos não tem argumentos. Fatos são fatos. E o jornalista precisa trabalhar em cima dessa base. E a humanidade também. É por aí, a gente olhar um pouco mais para fatos e menos para as nossas opiniões? Um exemplo clássico é as pessoas que se incomodam, assim como nós jornalistas também ficamos incomodados, em não ter informações sobre números oficiais, tá? Porque o jornalista tem que se basear em números oficiais. Eu não posso tirar um número apenas de uma ONG ou um blogueiro ou alguém que viu na internet. O jornalista ele busca a fonte oficial. Sobre Covid-19 é o Ministério da Saúde, para falar de forma nacional. As prefeituras, são as prefeituras, são os governos estaduais. Então, a gente quer, por exemplo, saber o número de curados ou de recuperados de Covid-19. Não é sempre que esses números são fornecidos, mas não dá para negar, não dá para não olhar para o número de mortos, as vítimas reais da Covid-19, oficialmente, sem tirar a questão da subnotificação. É uma informação dura, é uma informação difícil, mas é uma informação que não pode ser ignorada, ela não pode ficar de fora. Então nós, como jornalistas, temos que dar nosso papel. Então o jornalista, ele não é polícia, ele não é
promotor de justiça, ele não é legislador. O jornalista, ele informa, ele apresenta. Os números são esses. Aqui. O que o governo pode fazer por isso? O que o governo está fazendo por isso, de fato? Tem plano? Qual é o plano? Vamos mostrar quais são os planos. Então, eu acho que é muito importante a gente entender a real dimensão do que está acontecendo hoje em dia. Muito legal, Brito. Eu queria agora que a gente pontuasse de forma bastante prática, com a tua experiência, com o teu background, dicas para o comunicador que está assistindo, dicas para o jornalista que está assistindo. Como que essa pessoa deve se portar a partir de agora? Já tinha toda uma necessidade ética com relação à profissão. Agora isso se faz ainda mais necessário. É por aí, se você pudesse listar alguns tópicos com dicas para o comunicador desse momento pandêmico e pós-pandêmico, qual seria essa lista? Bom, eu vou falar pela minha experiência, né, do que eu aprendi e o que eu estou reaprendendo agora, né, com essa pandemia, enfim, essa forma de ver a notícia tão necessária e urgente hoje em dia. A primeira coisa, você que é jornalista, você não precisa estar contratado de uma empresa para conseguir fazer uma informação de qualidade. Você pode muito bem ser um jornalista freelancer, um jornalista colaborador que escreve para um ou mais lugares, para sites. O importante é você saber que existe uma tão batalhada para que fosse assim, que é a transparência das informações. Os governos, hoje em dia, eles são obrigados a fornecer dados abertos para a população, não só para jornalistas. Os sites, praticamente todos governamentais, para não falar todos, têm um espaço específico para transparência. E lá você consegue, pelo menos de alguns anos, levantar boletins, levantar dados. Um exemplo são as síndromes respiratórias agudas graves, que você consegue ver um comparativo de 2019 e de 2020, mês a mês, e consegue dali fazer uma matéria. Então, tem que fuçar, gente, tem que se dedicar, tem que explorar, tem que cavar, como a gente fala, dados, pensar em abordagem. Poxa, às vezes você não tem o dado ainda, mas você tem uma ideia de pauta, e você entra num site do ministério ou numa secretaria e tenta cavucar aquilo e ver se aquilo, poxa, na verdade era maior o que tinha antes, agora diminuiu. Então, enfim, aí você começa a explorar. E com esse material, você pode apresentar para um editor de algum lugar, de um site. Procura pelo LinkedIn, é o que eu faço às vezes. Você acha a pessoa no LinkedIn, tem um e-mail ali, poxa, queria te mandar um material, será que você podia analisar? Tem interesse nessa pauta? E você faz ela, escreve, conseguido esse primeiro estágio, você escreve ela, você prepara todo o material, com o maior número de fontes possíveis, fontes que de fato estudam. Vamos falar de um tema agora que é a Covid-19, que é quase monotemático, né, hoje em dia, esse assunto. Especialistas, cientistas da USP, da Fiocruz, enfim, que estão vivendo isso. A gente está tendo um volume muito grande de materiais sendo apresentados diariamente no mundo todo. Pesquisas científicas são um prato cheio de pautas. E a outra dica, enfim, que eu posso dar é: a gente vive num mundo hoje em dia de muita urgência de informação. Mas isso não pode ser confundido com a urgência de publicação do seu material. Eu sou jornalista investigativo, eu atuo com isso há mais de 10 anos. E apesar da gente ter aquela ansiedade de ver o nosso material publicado, veiculado na TV, a gente tem que entender que quanto maior o que a gente está produzindo, mais grave e mais responsabilidade a gente tem que ter com esse material. Então a gente tem que checar 1, 2, 3 vezes. E para finalizar, nós que estamos em home office, nós que estamos usando muitas redes sociais para encontrar nossas fontes, nossos entrevistados, isso é muito válido. Tem muitas histórias que eu estou tirando do Twitter, por exemplo, do Facebook, achando personagem, relatos de pessoas que perderam seus parentes para a Covid-19. Acho muito válido isso. Tem que entrar em contato mesmo. A gente tem que entender, porém, que é um momento de luto.
é o momento que a gente tem que respeitar as pessoas. Eu tenho um ditado que é: ninguém é obrigado a dar entrevista. Por melhor que seja essa entrevista, a pessoa ela tem que entender a importância de participar. O jornalista não paga para entrevistar. O jornalista, ele mostra o que ele está fazendo e tenta apresentar para a pessoa a importância de ter ela na matéria, na publicação. Então, a gente tem que entender dois tópicos. Respeitar o momento dessas pessoas enlutadas e, ao mesmo tempo, ter sensibilidade para criar uma abordagem para aquele momento. Porque se a gente está com uma história, a gente acha que aquela pessoa ela é importante, a gente não tem que entender que nem todo mundo vai querer dar entrevista. Imagina uma pessoa que perdeu um familiar. Agora imagina uma pessoa que perdeu um familiar em casa, vítima de Covid. O quão traumático isso é. Ao mesmo tempo, o secretário municipal de saúde de São Paulo fala que aumentou o número de mortes de Covid-19 ou o número de mortes em casa das pessoas em São Paulo, comparado ao mês passado, comparado ao ano passado. Então a gente já tem aí uma notícia. Aumentou o número de pessoas que morreram em casa comparado ao ano passado no mesmo mês. O que a gente vai fazer como jornalista? Procurar essas pessoas. Mas a gente tem que partir do princípio que o quê? É muito difícil isso. Não só a pessoa dar entrevista, mas a pessoa querer falar. Então qual é o nosso papel? O nosso papel é ter sensibilidade. É praticar um jornalismo humanizado mais do que nunca. Porque são momentos extremos, são momentos comparados a guerras. Para a gente tudo é novo, nós estamos tendo que ter ressignificados, nós estamos tendo que ter reaprendizados para a forma da dinâmica de trabalhar. E isso é algo que tem que ficar sempre na nossa cabeça. E para finalizar, Brito, para você, com o seu background de jornalista investigativo, com uma carreira premiada e cheio de histórias para contar, quem é o novo humano? O novo humano é uma pessoa que se importa. Para mim, seja ele profissional de comunicação, seja ele a dona de casa, seja ele um juiz. Para mim, o novo humano é uma pessoa que vai sair dessa, e eu quero acreditar nisso, com uma visão de escuta. É engraçado falar isso, uma visão de escuta, mas é lembrar que o outro pode ter passado por uma pandemia, por uma guerra, por uma barreira, uma barra muito forte. E sem saber você parar e ouvir, entender, buscar se importar mesmo com aquela pessoa. E eu estou falando isso de relações interpessoais no futuro, eu não estou falando isso para agora. Eu acho que o momento que a gente vai chegar vai ser um momento que, e eu espero, mais uma vez eu repito isso, que isso aconteça, porque eu ainda acredito muito nas pessoas, na abertura, né, do ser humano para se apresentar em sociedade, que eles possam evoluir nesse sentido, que eles possam entender que tudo que nós passamos, que estamos passando, e para que não passe de novo por algo semelhante, entendeu? Eu acho que o egoísmo e a falta de respeito com o próximo, ela vai ficar mais dentro das pessoas. Eu acho que as pessoas vão estar mais abertas para escutarem mesmo. É isso que eu espero que aconteça com esse novo humano. Sensacional, Brito, sensacional. Obrigado por ter aceitado parar um momento da tua vida, parar um momento da tua jornada como jornalista, para bater esse papo com a gente, para elucidar um pouco de quem é o novo humano. Gratidão a você e a você que nos assiste. Até a próxima. Continuamos entendendo ou buscando entender quem é o novo humano.